Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Summit Cidades 2025. E meu nome é Michele Nunes e hoje eu vou falar sobre saúde pública com a Letícia Fumagalli, ela que é mestre em enfermagem e é CEO do Instituto Fumagalli. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, minha querida. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo espaço, por estar falando aqui de saúde, e não só de saúde, a gente vai nichar para a saúde da mulher, né? Marcelo, exatamente. O tema é muito específico. Eu vou ler daqui qual o nome da sua palestra. Câncer de colo do útero, mortalidade em alta e adesão em queda. Como a humanização pode salvar vidas no SUS. Exatamente. E eu pergunto, né? A gente ainda não teve essa palestra, como? Como a gente pode, né? Exato. Então, o que a gente tem percebido? Cada vez mais as pessoas podem não saber o que é uma consulta bem feita, o que é um exame que a gente vai solicitar, mas elas vão ter certeza se elas estão vivendo uma experiência positiva ou negativa, né? Exato. Não interessa a vulnerabilidade social da pessoa, ela sabe se ela está sendo bem tratada ou maltratada. Exato. E agora a Lei 8.080, juntamente com o SUS, entrou com a humanização sendo um princípio do SUS. Então agora, né, aqueles tratamentos frios que a gente muitas vezes... A gente normalizou uma coisa que não deveria ser normalizada. Nunca deveria ser frio, nunca deveria ser rápido, jamais. Então quando a gente fala de a humanização deveria ser um princípio básico, mas... A gente deveria levar como ética, né? Exatamente. Como a ética, que naturalmente a gente sabe que tem que ter, né? Humanização a gente pensa que também, mas não é tão claro para todo mundo. E a gente vem falar, quando eu fui convidada pelo Summit para falar sobre isso, a gente está vindo aqui como uma solução. Por que as mulheres não estão aderindo ao exame se o exame é gratuito? Né? Com certeza, porque elas não estão gostando da experiência. Exato. Com certeza absoluta. E o que seria essa experiência? Justamente a falta de humanização com o trato da mulher. A mulher que está se sentindo exposta, que está nua. Tem muitas que têm traumas, então cada mulher, cada caso é um caso. Então, assim, todas essas questões devem ser levadas em consideração ao fazer o exame. E aí a gente quer falar a respeito de prevenção, da importância da prevenção, né? Afinal de contas, a gente tem, infelizmente, ainda um número muito alto de câncer de colo do útero e ele é um câncer que poderia ser prevenido. Exato. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma normativa, assim, e uma corrida contra o câncer de útero no mundo. Então, até 2030, a gente tem que erradicar o câncer de colo uterino no mundo. E todos os países estão em busca dessa solução. O Brasil está entrando com a mudança no rastreamento do câncer de colo uterino com a entrada do teste molecular no SUS. Né? Então, a gente está na finalização desse relatório, que eu acredito entre esse mês e o próximo já vai ser finalizado, e o teste molecular vai vir para o SUS. Isso é muito bom, apesar de a gente saber que o Brasil é gigante, que tem vários locais que vão ter dificuldade para ter acesso ao exame, ao teste molecular, mas em contrapartida ao exame tradicional a gente já tem muito acesso. Então, aonde o exame tradicional está funcionando bem e ainda não alcançou o teste molecular, ele vai continuar funcionando. Nada para. Sim. Nada para. Mas o que tem que mudar é a qualidade do exame. Porque o exame citopatológico tradicional, se ele não for bem coletado, ele já tem um risco muito grande de dar um falso negativo ou um falso positivo. Ou um insatisfatório, que é a pior coisa que pode acontecer. A mulher ir e não ter resultado nenhum. E muitas vezes está alterado e não ser chamada. Que também é um grande problema e isso é uma desumanização. Você, né, tá deixando a mulher ela perder a oportunidade de saber que está com uma lesão que pode ser prevenido um câncer nela. Exatamente, quando pode ter um tratamento antecipado e, enfim, né, seria uma questão realmente de saúde. E é possível fazer um treinamento para humanização? Isso existe? Existe, isso é o método Fumagalli de preventivo humanizado, isso é o Instituto Fumagalli. Então, assim, existem muitas empresas de treinamento hoje em dia, porém, empresas tradicionais, com treinamentos tradicionais, muitas vezes não voltados à humanização de quem está sendo treinado e de quem é o paciente modelo para ser treinado. Eu trabalho com treinamentos presenciais também, porém, eu trabalho com infotreinamentos, né? Infoprodutos. Eu tenho uma plataforma, nessa plataforma tem lá o meu curso, né? Que é o curso do método Fumagalli de preventivo humanizado, que não vai só trabalhar com o método Fumagalli para o preventivo humanizado, mas para a consulta ginecológica preventiva da mulher, sendo realizada por enfermeiros, que são a grande frente na saúde pública, né? Nós estamos em vários locais. Então, muitas
prefeituras. Muitas pessoas do sistema da gestão pública não sabem que o enfermeiro pode fazer consulta, não sabem que o enfermeiro pode inserir DIU, não sabem que o enfermeiro pode solicitar mamografia, exames complementares. Então a mulher chega para nós, a gente vai fazer uma consulta padrão de enfermagem, uma consulta de enfermagem com processo de enfermagem. Tu vai saber toda a história da mulher, uma anamnese, conversar, saber se ela tá com alguma dúvida, com alguma queixa, e só depois você vai fazer o exame físico, tanto da região externa da vulva, do colo do útero, da mama. Então essa mulher ela não vai ser olhada humanizada e integral. Exato. Se ela tem risco de hipertensão, se ela tem um risco de ter um problema vascular que leve ela para um AVC. Então, assim, vários problemas que às vezes acaba passando. E você imagine você fazer um exame. Você ter uma oportunidade com uma mulher inteira, de conversar sobre a vida inteira dela. Uma mulher que pode ter sido abusada na infância, que pode ter vários traumas, que vão vir remetendo a candidíase de repetição, as dores musculares que ela não conhece, muitos estudos levando a dizer que vários tipos de cânceres são causados pelo excesso de estresse, por traumas. Então, assim, a gente conhecendo a história da mulher, a gente sabe para onde encaminhar ela melhor. Sim. Então, não é só olhar... Que é muito mais complexo do que aquele atendimento que muitas vezes é 10 minutos, 15 minutos, que não tem o olho no olho, que não tem o tato, esse preparo, o tato. Exatamente. A mulher não sabe para que serve o exame. Muitas mulheres acham que é parecido com uma biópsia, porque elas vão sentir lá um pedacinho que vai estar saindo porque sangra, alguma coisa nesse sentido. E o medo, ele também acaba sendo um dificultador, quando na verdade a prevenção é fundamental. E o conhecimento antecipado faz parte dessa prevenção. Exato. Imagina que legal você ir numa consulta, conversar sobre tudo que você tem vontade, tirar dúvidas, as pessoas explicarem pra você com macromodelos, não aqueles vulgarizados, mas de amigurumi, lindinho, te explicar as partes do corpo, como que vai ser introduzido o espéculo, te explicar o momento de você respirar, soltar o abdômen pra não ter dor, sabe? Conversar com você, te palpar e ao mesmo tempo te explicar como passar você vai fazer isso em casa. Exato. Porque a partir da segurança, né, acaba se tornando uma rotina, e é isso que eu acredito que seja realmente um método, né? Para que seja uma rotina, para que realmente a mulher se cuide mais, para que ela volte. Exato, porque o que acontece hoje? A mulher tá há 5 anos, 10 anos sem fazer o exame. Ué, mas por que você tá há tanto tempo sem fazer? Ah, então, a última vez que eu fui fazer, eu fiquei traumatizada, eu fui maltratada. Eu tenho relatos no meu mestrado de mulheres falando que se sentiam como uma vaca sendo inseminada durante o exame. Nossa. Eu tenho isso por escrito, muitas se remetendo como um animal na maca, ou seja, elas remetem muito o exame a essa frieza como se remetem a um animal. E muitas falando da frieza do profissional sem ao menos perguntar se elas estão bem ou não. Sim. O nome, o número do telefone, vai ali, tira a roupa, senta na maca, fez o exame, tchau. Só um número. A paciente não é um número. Ela merece ser muito bem tratada. E agora a gente tem toda uma tratativa integrativa também para as pessoas com útero, né? Então, a gente tem os homens trans, que eles também precisam realizar o exame preventivo se eles têm o útero, né? Se eles não retiraram ainda, eles precisam fazer. E a gente tem que ter esse exame humanizado, é para todo mundo, é para pessoa com deficiência física, intelectual, cadeirante, por exemplo, ter acessibilidade no consultório, atentar para a segurança dessa paciente para ela não cair da maca. Às vezes, uma paciente que é obesa, a maca não é preparada, dá um acidente, não tem a roupinha para ela colocar, fica totalmente nua. E se tem a roupinha, foi pensado em todos os tamanhos? Exatamente. Né? Então, assim, é um conjunto que é muito complexo, mas que deve ser pensado, porque a humanização ela é fundamental. Exato, e para ela sempre voltar. Imagina que legal a gente saber, ai que ótimo, tá chegando junho, é o mês do meu exame preventivo, eu vou lá na doutora, vou conversar sobre tudo, ela vai me explicar como que tá, vou tomar meu chazinho. Confiança, exatamente. Né? Elaborar essa relação de confiança que salva vidas. Exato, e amar se cuidar, né? Por que nós mulheres cuidamos tanto e quando chega a nossa vez, é tão sofrido? Né? É ruim, eu tô indo, mas eu não queria. Sabe por quê? Por que não pode ser super legal? Vou usar um exemplo. Eu tava indo com o meu marido numa loja masculina. E lojas masculinas você não vê muito diferencial, né? Mas aquela tinha cerveja pra eles tomarem, bebidas masculinas, coisas masculinas pra experiência do homem na hora da compra de uma roupa. Antigamente só pensavam na experiência feminina. E você não acha que já passou da hora de, na saúde, a gente pensar numa experiência feminina? Uma experiência positiva. Uma experiência
positiva. Exato. Ter uma crença positiva, uma lembrança marcante positiva na vida dessa mulher. Quando vem um exame bom, eu gosto de falar assim, graças a Deus tá vindo mais bom, né, do que ruim, mas quando é bom, eu sempre falo pra elas, ganhou estrelinha, pode colocar na parede da tua casa, que você é linda por dentro, por fora, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, parabéns por se cuidar, por quê? Porque a mulher tem a casa pra cuidar, o marido para cuidar, os filhos para cuidar, a vida pessoal dela, que ela cuida em partes, porque geralmente a gente vai colocando várias prioridades na frente, Exato. né? Então, chegar esse momento e ser também especial. E ela precisa se cuidar. Precisa. Então, assim, né? Também se colocar entre a prioridade das prioridades. Exato. E mesmo assim, a gente, depois que é mãe, que a gente sabe que um filho é uma prioridade, Sim. mas pelo menos uma vez por ano a gente tem que tirar aquele dia especial. Quem está ouvindo aqui, por favor, eu tenho uma dica até de milhões para não esquecer. Todo ano, no mês do meu aniversário, é o mês que eu faço a minha consulta de prevenção. Nem sempre eu preciso fazer o preventivo, porque ele tem uma periodicidade, né? Mas o exame preventivo no sentido de procurar o profissional que vai me examinar, que vai olhar, que vai ver se está tudo bem, pedir meus exames de rotina. E isso a gente tem que fazer todos os anos para estar cuidando. E atividade física sempre que é a maior prevenção para todo tipo de câncer, né? Então, a humanização, ela veio para trazer a mulher novamente para as políticas públicas. Do que adiantaria a gente estar aqui reunidos em 15 mil pessoas se não fosse para discutir soluções que sejam fáceis e alcançáveis? Sim. Como que a gente vai treinar 10 mil enfermeiras para, por exemplo, num estado a gente ter um serviço que seja profissional, que todas as mulheres vão receber aquele atendimento que é preconizado. De fato humanizado. Exato, né? de fato humanizado. Como a gente iria treinar 10 mil? A gente pode, o quê? Através da internet, através do treinamento digital, um treinamento que é pautado na prática também, com gravação na prática, assim, surreal. Então, o que eu venho para trazer para o SUS é tecnologia, é mudança em massa, é rapidez e é humanização. Sim. É isso que a gente precisa agora, já. Sim. Muito obrigada. Então, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast do Summit Cidades e no Summit Cidades, né? Sim. Parabéns pela sua palestra, pela iniciativa e pelo trabalho que o Instituto vem desenvolvendo. Sim, imagine, eu que agradeço o espaço e parabéns por vocês se preocuparem em levar tanto conteúdo de qualidade. Gratidão. Muito obrigada. Continue conosco no podcast do Summit Cidades 2025.